Olá, pessoal! Olá! Vocês que estão chegando aí, eu tô fixando o tema. Vou fixar depois aqui, vou dar oi para vocês. Quem for chegando aí vai me dando feedback se tá me ouvindo direitinho. Olá, pessoal! Júlio, saudade, meu querido! Nossa Camilinha já entrou, nossa pastora querida. Um beijo pra vocês. Oi, Rafinha. Tudo bom, meu amor? Um beijo, queridos. Muito bom estar com vocês nesse tempo de pandemia, né? A gente usar a internet, o Instagram para poder se conectar, né? E tá funcionando direitinho, né? Então tá ótimo. Então vou dar só um minutinho aqui pra gente o Instagram ir avisando, né, todo mundo. Máquila também, ó. Um beijo, Máquila. Sônia, beijo. Muito bom estar com vocês, tá? O Instagram vai avisando o pessoal, né, que a gente tá entrando e eu já vou chamar aqui a nossa linda pastora para estar com a gente, porque a gente não pode perder tempo, porque é um assunto muito bom, um assunto muito rico. Ah, meu amor, você que é linda, Soninha. Oi, Meu esposo tá aí, ô, já tá aí. já Oi, cheguei. Camilinha, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Tá dando para me ouvir Ai, também? ótimo, tô ouvindo perfeitamente. Tá dando Bom, o algum pessoal tá eco? chegando Já, vamos aí. perguntar já ao pessoal, né? Se tá dando eco, alguma O coisa do pessoal tipo. tá Até falando botei que fone para não dar tá problema. travar, né? Ah, é, Internet tem rapidão. essas coisas, né? Tem. Infelizmente, né? Gente, um beijo para todo mundo que está entrando aí. A gente vai falar sobre um tema assim maravilhoso, né, Camila? Primeiro eu vou Verdade. apresentá-la aqui, depois eu vou deixá-la falar, dar continuidade. Camila é uma pessoa muito preciosa na minha vida. E eu não vou falar desde quando a gente tem essa amizade, né? A gente não é É velho, melhor né? não. Nós somos, né, discípulas, irmãs de coração, Sim, ligadas por algo que só Deus mesmo para explicar. verdade. Nosso E elo é é uma forte. pastora muito querida, fomos ordenadas juntas, né, Camila? Sim, a irmandade é forte até nisso. Viu? E a gente foi ordenada junto, e você é muito preciosa. Eu quero te agradecer desde já, porque é tudo muito corrido no final, né? E eu quero passar para você se apresentar aí para o pessoal que está chegando. Apesar de, sim, muita gente já te conhecer, né? Olha, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Quando você me mandou mensagem, eu falei, nossa, que lindo, eu vou estar lá na live como tá. É outra gente boa, já passou por aqui, né? Estou assistindo as lives toda semana. Oh, Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade. E eu sou Camila, pastora aqui na auxiliar, na igreja aqui da sede, em São José do Vale do Rio Preto, da Igreja Batista, Zeruel. E faz uns 7 anos, 8 anos que a gente lidera a juventude aqui. pouca coisa, né? Pouca Pouca experiência. coisa. Aí a gente se lida bastante, né? E tem um pouco de coisa, talvez, para contribuir com os irmãos que vão estar hoje Com aqui na live. certeza. Fala aí também, né, Camilinha, que você tá. Eu chamo de Camilinha, gente, olha só. Pastora Camila. Não, não tem problema. Intimidade Fala um pouquinho forte. também sobre, para a gente dar essa introdução, sobre a liderança, né, o enlevo, né, o que te levou. O pastor Vitor também, meu primo, um beijo, tá aí também. Ele está aí na live. Então, o enlevo, ele foi algo que veio do coração de Deus, sabe? Foi, assim, sensacional. Porque por muito tempo que nós lideramos a juventude, nós passamos por um tempo de que jovem gostava de oba-oba, né? Nós passamos por essa fase. A gente tinha que fazer festa com neon, festa com iluminação, aquele pancadão, tum, 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 porque era algo que satisfazia e prendia um pouco a atenção da juventude na época, né? E nós ficamos um pouco afastados do Ministério de Jovens em si, mas trabalhando com jovens indiretamente, porque nós liderávamos a rede de jovens, né, células, porém não liderávamos o ministério. Durante 2 anos nós ficamos sem liderar o ministério. E durante esse tempo houve um crescimento sensacional na juventude que nós ficamos apaixonados, né? E aí a gente foi vendo que a juventude foi ficando madura. Apesar de idade nova, eles não queriam mais brincar de oba-oba, eles não queriam mais festinhas, eles não queriam mais isso.
ou era para ter mover de Deus, ou eles nem estavam no meio, né? Tá E aí, mudando, com isso esse tem mudado isso, né? Essa sim, mentalidade, muito, né? muito, muito. O Oba-Oba se tornou a fome de experiências com Deus. E isso é Exato. sensacional. E antes da gente voltar a liderar, hoje o que nós chamamos de movimento em Levo, e não mais Ministério de Jovens, a gente fez uma recapitulagem do que a gente estava vivendo com os jovens aqui da nossa igreja, das pessoas que eram mais próximas da gente. E aí nós, eu, pastor Vitor, sentamos um dia conversando, falando, gente, a gente quer começar uma marca, um nome, algo que pegue, tal. Aí antes de nós começarmos a liderar, a gente já chamou uma designer gráfica aqui em casa, que é até a Mila. Ela trabalha em Teresópolis, Mila Malheiros, e ela ajudou muita gente. E ela falou assim, vamos botar para pensar, de onde que vem isso? O que vocês querem fazer? Tem que ser algo que chame atenção. Nós falamos, não, nós queremos criar uma identidade para os jovens. Aí ela falou assim, qual é a característica dos jovens da igreja de vocês? Nós falamos alegria. Aí ela procurou substantivos, adjetivos de alegria, e chegamos à palavra enlevo, que quer dizer Olha, alegria extravagante. É uma alegria que nós maravilhoso esse reverenciamos significado, totalmente para né? Deus. E você pode seguir também o perfil, né, no Instagram. Tá Sim, lá, nós né? temos aí no Instagram, Em Levo. Facebook, página move.enlevo. Isso aí. Já tá E tem fazendo sido bênção propaganda, na né? nossa vida. O pessoal tem experimentado coisas grandes e novas no nosso meio. Graças a Muito Deus. importante. Porque a igreja viu essa necessidade, né? Sim, É, o jovem, ele é importante para a igreja. Ele não é sim, só uma classe, uma faixa etária, ele é sim, a igreja. E a igreja em si precisa entender para inserir esse jovem, fazer com que a mentalidade dele mude também, né? Porque por muito tempo a igreja fez essa separação, não é verdade? Né? sim, O faz a jovem ele só separação do gostava do imaturo. oba-oba, o adulto gostava do alimento mais forte, né? Digamos Sim, assim. Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Por isso que Camila está aqui para nos ajudar e nos inspirar. amém, amém. Nós E temos eu quero o te fazer costume uma de dizer pergunta, que os Camila. jovens, eles são a engrenagem da igreja. Olha Porque, na só. verdade, o movimento, quem faz o movimento, quem atrai mais gente é a juventude. É a faixa etária da Exatamente. juventude, né? Então, eles são a engrenagem da igreja. A Bíblia ela vai falar que a juventude é a força da igreja, né? Exatamente. Olha só, os anciãos Exatamente. são a sabedoria, mas a gente sabe que a fortaleza ali está com o jovem, né? É verdade. Jovem chama outro jovem, isso é muito importante. E eu queria te Verdade. fazer então uma pergunta, Camilinha, para a gente começar essa Sim, sequência aí de bate-papo gostoso. Quais são sim. os maiores desafios que os jovens estão sentindo nessa quarentena? Você, como líder, muita gente te procura, então você sabe detalhar aí as dificuldades que esses jovens estão enfrentando nessa quarentena, nesse período, né? Sim. Quando tu me fez a pergunta, eu falei assim, além de já conversar, eu falei, eu vou tirar uma ideia com várias faixas etárias. Aí eu perguntei gente que é casada, gente que tem filho, que é da juventude, porque Nossa jovem pastora aqui, Cleusa tá gente, aí, ó. nossa pastora amada, que jovem é até pelo menos, gente, pelo menos 60 anos. As pessoas falam assim, nossa, sua Gente, terceira idade tá quem é jovem aí, acabando. levanta a mão. Põe a mãozinha, ó, 60 anos. Nós Boa somos noite, jovens, como já Marcela. dizia o Chaves, né? Se você é jovem ainda, Basta. amanhã velho será. Nós precisamos querer ser jovem, na verdade, né? E não pensar que a nossa vida acabou. E aí Aí, eu ó. fui conversando com várias faixas etárias, fui conversando com eles, e a maior, a central dificuldade deles é o fato de não poder ter contato e de ficar isolado. Porque o jovem ele precisa muito de um impulso. Ele gosta muito de caminhar junto, ele gosta muito de andar lado a lado com alguém. E o fato de ficar dentro de casa, né, interfere muito na Confinado. rotina deles. Interferiu na rotina, a falta de ir aos cultos, a falta de poder se encontrar com amigos, por mais que pudesse ser em casa, se tornou um risco, porque às vezes em casa a gente tem um avô, uma avó, né? E a gente não pode trazer outras pessoas de fora para nossa casa por causa da quarentena. Então, esse foi o ponto prejudicial para eles, a falta de contato
humano, falta de conselho, falta de oração pessoal, a falta de imposição de mãos, a falta de seguir uma coisa, né? Domingo de manhã nós acordávamos, ia para a escola bíblica dominical, à noite nos encontrávamos de novo para ir ao culto, e depois do culto a gente saía para lanchar, Olha, né? A falta do contato. E hoje eles estão em casa com uma série de coisas à disposição deles. A verdade é que hoje a gente tem uma infinitude, né, de meios para que os jovens possam passar o tempo, se entreter. E, na verdade, nem todos eles são bons, né? Porque o índice de vício, por exemplo, eu posso falar aqui para os irmãos que não tem problema, mas de vício em pornografia aumentou muito no imagina. meio da juventude. Os vícios, por exemplo, de masturbação aumentaram muito em meio à juventude. Então, é uma época crítica. É uma época crítica ficar em casa, e é aquele velho ditado que a gente diz: mente vazia, oficina do diabo. A falta de tarefas, a falta de afazeres, né, tornou isso prejudicial. Foi o que se tornou mais pesado no meio da juventude do que eu pude ver pessoalmente com experiências aqui do pessoal. Teu grupo aí, né? Você teve essa experiência aí, né? Sim, E até mesmo aconselhar em cima disso, né? Infelizmente, né? Marcela está comentando aqui e é verdade. Essa mistura de sentimento, porque o jovem ele é muito eufórico, né? Ele é muito, muito esses sentimentos são explosivo. muito explosivos, né? A gente sabe, né? Não é uma crítica, É é uma bom, qualidade, é bom, né? E essa mistura de sentimentos acabou, né, confundindo a cabeça deles, né? sim, E a rotina que você falou aí é muito importante. A gente sabe, né, que a rotina ela é saudável. Às vezes a gente fala assim, sim, ela é segunda, essencial. terça, quarta, tem as coisinhas para fazer e que parecem ser chatas ao nosso ver, porque a gente vai repetindo aquilo, mas a gente sabe que quando acontece algo como tem acontecido agora com a pandemia, digamos assim, tirou a gente da rotina e a gente vê o quanto a rotina é saudável. Então imagina para o jovem, né, tá sentindo essa necessidade, né, esse confinamento, essa mistura de sentimento. Os estudos também mudaram, né, pastora? Tudo. O estudo à distância, essa dificuldade que eles estão Tem tendo. alguns que falam assim para mim: eu não sei nem como é que vai ser a minha vida na faculdade, sei nem se eu consigo me formar. Aí eu Olha falo: não, em só, nome de Jesus, você vai conseguir. as Porque pressões que isso eles tudo estão traz muita sofrendo. insegurança. Traz insegurança, Exatamente. traz medo. Uma pessoa até falou assim para mim: como é que vai ser depois que acabar essa quarentena? O que que nós Olha vamos só. voltar a fazer? O que que nós vamos ter e o que que nós não vamos ter? Aí eu falei: calma, nós precisamos focar no presente, saber que Deus está com a gente, né? E Exato. E entregar o amanhã confiar. para o Senhor, descansar. Por isso que é tão importante a gente falar desse tema. Falar Sim, sobre a juventude. Implorando para o Rafaela aí, semestre ó. acabar, né, Rafinha? Implorando, você vai para acabar. Vai passar Porque rápido, né, Rafaela? Já com uma oh, quarentena. a gente precisa ter esse cuidado e essa sensibilidade como igreja, né? A gente está falando aqui para as pessoas também um pouco mais velhas, né? Que não Sim, frequentam mais a juventude, digamos assim, né? Então a gente precisa também colocar isso na cabeça de todo mundo, pastores, líderes, igreja e tudo mais, que a gente precisa estar sensível, o nosso olhar precisa estar sensível a eles, né? A gente com precisa estar certeza. notando quando eles estão se afastando, quando estão esmorecendo. Então, assim, você, né, a pastora Camila, ela vai estar falando aqui com a gente mais um pouquinho, mas você que está nos ouvindo e tem a tua juventude, tem um jovem que está esmorecendo, está se afastando do teu lado, puxa para perto, né? Você é jovem também, Marcela. Sônia também é jovem, jovem, a mais jovem daqui. Vitor está falando que já faz tempo que ela não participa da juventude. Só período de Ah, minha sogra, quarentena, sinto só muito, mas essa ela fase já adora. passou. Mas não é até 70, gente. Não, mas Sônia já até passou, Tati. Oi? Sônia já passou. Tô brincando, Sônia? Tadinha, vou puxar a sardinha para ela. tô brincando, passou não.
Aí, o nosso pastorzão Morelli, tá aí, um Nosso beijo. presidente. Então, Camila, deixa eu te falar, diante desses desafios que nós citamos aqui, você citou muito bem, né, as experiências que você tem relatado, eu queria te perguntar, então, como a gente pode amenizar isso? Salmo 119, 9, diz assim, até anotei aqui a versão da Bíblia Mensagem, que ela é boa, e diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta, a sua vida, né? A sua postura? Aí ele mesmo, o salmista responde assim, vivendo de acordo com tua palavra, com a palavra de Deus. Então, uma das coisas mais importantes que nós não podemos esquecer é que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração. Esconder a palavra de Deus mesmo no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Eu acho que essa é a primeira base de tudo, né? Porque, às vezes, o entretenimento que nós temos em casa em meio à quarentena não nos permite ser tão próximos quanto nós queríamos de uma Bíblia, de momentos de oração, né? De busca do Senhor. Então, eu acho que o mais importante no meio dessa quarentena é nós focarmos que nós precisamos continuar a nossa rotina até de TSD, que é o tempo a sós Muito com Deus. importante. Se nós Jovens que estão aqui, paralisarmos, estão fazendo TSD. se nós paralisarmos a nossa vida de prática de oração, de leitura, nós não vamos conseguir caminhar mesmo. Porque por mais que seja algo invisível, nós estamos sendo alimentados. É que às vezes a pessoa fala assim, quando eu pego a Bíblia para ler, eu fico com sono. Né? Eu fico com sono, me dá uma tristeza, né? Vou dormir. Mas, na verdade, mesmo sendo invisível, aquilo dali está te alimentando o tempo todo. Aquilo dali Olha, é a gasolina que você precisa para mover aquele dia. Não é e verdade? vai E virando nós um temos que hábito, parar no né? posto de gasolina todo dia. Olha Ou, às só, vezes, para mexer no pneu, para calibrar, não é verdade? Para poder trocar o botar óleo. gasolina, botar um óleo, fazer a troca do óleo. É importante o combustível ser a palavra do Senhor. E o salmista já tinha deixado esse segredo, né? Como que nós vamos permanecer com a nossa conduta certa, pura? Porque existe um fator muito diferente, que os jovens às vezes falam assim para mim. Mas então eu posso ouvir música secular, porque a Bíblia não fala que é pecado, né? Aí eu costumo dizer para eles, gente, o processo de santificação, ele é que o Espírito Santo ele entra na nossa vida e ele começa a trazer para nós o processo de santificação, não é verdade? Ele vai mostrar ali para gente, olha, isso daqui não é certo, isso aqui é errado, a Bíblia fala que é pecado, a Bíblia mostra para gente que é pecado. Agora, o processo de purificação são aquela famosa musiquinha assim, tem nada a ver? Uhum. Realmente não tem nada a ver, porque existem coisas que a Bíblia realmente não falou. Música secular é pecado, Deixou entendeu? claro, assim, exatamente. Só que o processo de purificação, que o Espírito Santo também move através da santificação, que é um nível a mais da santificação, te coloca em um patamar que fala assim, poxa, eu não consigo mais, porque isso não me alimenta. Não é verdade? O que me alimenta são louvores que me levam a adorar a Deus. Eu sirvo para adorar a um Senhor. Aí a E Bíblia a me música mostra, move a a gente gente, pode. né? A música move, né? Sim, ela leva a gente para onde ela quer, né? Sentimento, Ela leva exatamente. a gente. Eu me lembro muito bem quando eu estava mais nova, vamos dizer assim, porque eu não estou velha. Quando eu era mais nova, a gente ouvia aquelas músicas de dor de cotovelo. Sim. Se colocava para Eu chorar. tava Aí chorando com o cara. chorava e a gente chorava, passava aquele momento, né? Chorando diante daquela música, ouvindo a música, com aqueles lamentos, não é verdade? E hoje, na verdade, o que eu quero é chorar diante de Deus quando eu tenho um problema. Eu até costumo falar para os jovens, olha, quando eu estou muito acelerada, muito desesperada, eu boto aquele louvor, aquieta minha alma. Vou pro Eu chuveiro. tô contigo. É o Eu vou meu. pro chuveiro, porque eu sou aquela pessoa que não gosta muito de chorar na frente das pessoas. Meu marido sabe disso, ele pode atestar isso. Eu vou pro chuveiro, fico lá, boto quieta minha alma, e aí eu choro. E aí eu O choro, eu espondo desabafo. nas asas. Eu desabafo só com Deus, porque é só dele que vai proceder coisas boas para me alimentar.
Porque se eu Exatamente. ouvir coisas que me levem a chorar, mas que não vão conseguir me alimentar como retorno, eu vou continuar naquele choro vazio e eu não vou melhorar. Eu vou continuar Sim. no estado que eu estava, só simplesmente mal, porque daquela música não vai sair nada que possa me alimentar. Não é Não verdade? vai fluir remédio, Não né? De fui, fato, não fui. é Não, isso. não tem algo diferente. É um conselho muito bom para os E esse jovens, processo ué. E esse porque processo de assim, eles acham. purificação Pode é terminar. que é o diferencial na vida da Sim, juventude. E às vezes eles falam assim: ah, tem nada a ver, é normal, posso ouvir, eu posso usar talvez uma roupa, um short curto, uma roupa indecente. Eu falo com os meus gente, não convém, não é verdade? Igual Paulo fala, tudo é permitido para vocês. Tudo está tudo ali à disposição de vocês. Só que nem tudo convém. Em outra palavra bíblica, que eu não estou me recordando agora qual o texto, a palavra diz que a gente pode fazer tudo na nossa juventude. A gente tem sim, que aproveitar a nossa juventude, porém, Deus vai nos cobrar de todas elas. exatamente. Nós vamos Camila, prestar conta disso. tem uma pergunta aqui que surgiu aqui. A Rafa mandou uma pergunta. Ela disse: queria saber se a pastora Camila recebe mensagens de jovens com questões depressivas, ansiosas, e o que ela aconselha a esses jovens. Sim, recebo muito, Rafa. A gente lida Olha, muito com como esses pastor, a problemas hoje gente em dia. recebe bastante, né? Sim, principalmente com esse fato do que nós estávamos falando, deles ficarem isolados, é o que tem surgido mais problemas de ansiedade, depressão. Eu me aconselho muito com as psicólogas, Michele Bismão e Duda Morelli, converso muito com elas e eu vou tirando sempre conselhos delas para poder aconselhar, porque nós não podemos também achar que nós sabemos tudo. É sempre Sabemos bom tudo. nós conhecermos outras pessoas, ter Ajuda mesmo profissional. opinião de outras pessoas. E eu sempre indico ajuda profissional em casos de extrema necessidade. Alguns não são totalmente necessários, né? Ainda não desenvolveram um estágio que precise chegar lá. Mas eu sempre peço para passar por uma avaliação. Falo, olha, marca a primeira consulta, vê o que a psicóloga diz. E toda vez que eu indico, eu sempre pergunto depois para psicóloga, olha, você acha que ele precisa continuar com o tratamento? Se não, nós ajudamos na igreja, no privado, né? E alguns nós indicamos pro psicólogo e, nós, e mantemos o apoio com a gente também. A gente não Isso é deixa importante. abandonado, não. Porque é importante você ter uma ajuda profissional, mas também espiritual, né? Nesse Porque tempo, né? A mais. sim, o O jovem profissional ele fica vai sem tratar fazer do seu nada o que fazer dentro sentimental. de casa. O profissional ele vai tratar do seu sentimental, não é verdade? E nós, como pastoras, né, Tati? Você sabe bem disso, você lida com isso também. A gente lida com o espiritual, com fortalecimento espiritual. A gente pega uma palavra de Deus para ler, junto com a pessoa, ora junto, que é muito importante, não é verdade? Aí a Isso gente aí. consegue fazer a manutenção dessa pessoa e a gente tem lidado muito com pessoas assim, principalmente nesse tempo, Rafaela. Tem sido momentos difíceis em que as pessoas estão dando muitas crises de ansiedade, Eu tenho né? conversado Algumas muito com uma pessoas amiga que minha e ela tem, assim, esses dias ela me mandou até uma imagem, né, que a amizade não muda quando a gente não se fala, porque de fato a gente se falava quase todo dia e agora nesse período de pandemia, ela é psicóloga também, e ela falou, Tati, eu não tô tendo tempo, porque são muitos atendimentos online, eu não tô tendo tempo. Então, assim, de fato, a gente está aqui para ajudar, a pastora Camila está aí para ajudar, e com sim, certeza, se vê que tem alguma coisa a mais, vai ser encaminhado, né, para uma ajuda profissional. E, claro, sempre contando também com essa ajuda pastoral, né, que é muito importante. sim, é muito importante Então, deixa eu te caminhar junto falar com alguém experiente. isso aí. Eu sempre falo isso com o jovem, porque o jovem ele gosta de buscar conselhos em amigos, por ter afinidade. Só que não dá para a gente se aconselhar somente com pessoas que são da nossa faixa etária. Eu costumo dizer Não para dá. eles aqui, eu falo, gente, até para a questão de ministério, hoje, como a gente lida com jovens, a gente precisa se aconselhar com os jovens para saber como que está o meio em que eles estão vivendo e tudo que está acontecendo na cabeça deles, né? Porém, a gente tem intercessoras por trás que a gente sempre questiona, a gente sempre pergunta, né? O que você acha melhor fazer?
Tiraci, Tia Neia, Tia Luzia. Toda vez que a gente faz um evento, Tem uma alguma coisa, cobertura. a gente está sempre perguntando ao quem? A mais experiente, a quem já passou por alguma situação, para quem tem Isso é bagagem. Isso é sabedoria. importante. Isso é sabedoria. Para a gente se Exatamente. aconselhar por alguma coisa, para a gente não precisar passar por aquilo. Para a Isso gente não aí. precisar Porque doer, se machucar. sabedoria não é você ter passado e ter a bagagem, né? Sabedoria é você Exato. conseguir aprender com a bagagem do próximo e não Com o cometer o erro mesmo dos erro. outros. É É isso isso aí. aí. E aí, Camelinha, deixa eu te perguntar. Hoje, né, diante desse cenário todo aí que a gente está vivendo, né, vocês aí na sede, a juventude, como vocês têm realizado esses encontros assim, para estarem perto, né, mais conectados nesse tempo? Quais são as ideias que vocês têm aderido para cuidar dessa juventude nesse tempo? Olha, ideia é o que nos falta. Essa Às cabecinha aí vezes eu falta o conheço. glamour, às vezes falta o glamour, às vezes, às vezes Investidores falta que as estão aí nos autorizações. assistindo, patrocinar, ofertar. Ideia que não falta, né? Explode. A gente tem ouvido muito deles que eles têm sentido falta de estar presente, né? Uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui com eles, assim que entrou a quarentena, porque nós passamos por uma fase muito boa de busca espiritual, que foi o retiro de carnaval, né? Que nós chamamos de retirada, retirada 2020. Olha, eu nunca vi um retiro, pastora, igual o que nós vivemos, que não teve bagunça, não teve briga, não teve brincadeira, e só foi totalmente espiritual. Eu acho que Deus já estava É, preparando a gente para o momento que fortalecendo, nós iríamos alimentando. passar, sabe? E Deus se manifestou de maneira sobrenatural. Foram dias irreconhecíveis. Saíram jovens dali irreconhecíveis. Quem estava lá aí, que está aí comentando com a gente, sabe do que eu estou falando. Saímos de lá totalmente diferentes, porque foi sensacional, né? E logo depois do Retiro de Carnaval, nós passamos pelo Enche, que você nos deu até a dádiva, a honra de vir aqui ministrar com a gente e pôde Foi experimentar um poderoso. pouquinho, né, Tati? Nossa! Olha como que o Enche-me ele deu um gás, né? Foi, Não só na juventude, porque o Enche-me foi para a igreja inteira. Nós tínhamos, se eu não me engano, 400 pessoas passando pelo Enche-me, ou foi, 380. Se eu foi perguntar ali 380 a 400. 380, isso aí, Que na época eu tinha me 380 falado. pessoas. Estou perguntando os universitários que estão aqui participando do meu lado. Meu amado Igão está aqui me ajudando. Uhul! É, Então, ela te mandou um beijo, tá? Ela não tá ouvindo? Ela te mandou outro beijinho. Nós passamos pelo enche, então isso deu um processo de enchimento, né, na galera. Então, a primeira coisa que nós fizemos depois de um tempo de confinamento, que foi logo na segunda-feira, depois do os enche, que o universitários confinamento estão digitando começou. aí. 380. Pastor Vitor confirmando que ele é sistemático. É, eu entendo, tá? Bate aqui. Ai, meu Deus. Aí nós fomos. Na segunda-feira nós entramos no confinamento. Nas casas e as coisas foram fechando devagar, mas o pessoal ainda estava um pouco abastecidos, né? Então nós não tivemos um pouco assim de dificuldade logo no começo, né? E fomos devagarzinho com o pessoal. E a primeira coisa que nós fizemos com eles, que nós achamos muito importante, teve um determinado dia que nós fomos selar a nossa cidade com óleo ungido. E nós levamos a proposta para o pastor Felipe aceitou e ele foi com a gente. Aí o pastor Felipe saiu do Rio Bonito e nós saímos do Poço Fundo. E nós viemos derramando óleo ungido na nossa cidade inteira, declarando sobre as portas de entrada a passagem do mal sobre a nossa cidade. E nós ungimos a nossa cidade e declaramos a vitória do Senhor. E naquele dia Deus nos trouxe uma palavra sobre gratidão. E nós fizemos até uma ligação, porque hoje em dia nós usamos muito o Zoom, né? O Google Meet, que o pessoal está usando aí, que essa semana eu entrei para conversar com o pessoal no Google Meet. E aí a gente tem usado muito esses meios, né? Skype, para poder conversar com a galera. E a gente levantou para eles um desafio de colocar em casa durante a quarentena um potinho da gratidão. Igão, pega o meu potinho, eu vou mostrar para vocês meu potinho, que meu potinho foi Davi que desenhou meu potinho. Eu peguei um Meu potinho que a Deus. gente fica em casa
escrevemos nele a palavra gratidão. E todos os dias, todos os membros aqui de casa colocavam um motivo para agradecimento ao Senhor. Para quê? Baseado naquele texto. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Porque conforme nós começamos a quarentena, nós ouvíamos muitas coisas que nos assustavam. Não é verdade? Nos deixavam com medo. E aí até falei com meu marido aqui em casa, eu falei, olha, se nós queremos interceder e nos levantar como vozes, nós precisamos parar de ouvir tanta notícia ruim. Porque, de alguma maneira, isso afeta a nossa mente e o espírito de medo tenta apossar da nossa vida e nós não temos ousadia para orar, nós não temos ousadia para declarar, porque o espírito de medo ficou ali, guardado, de acordo com as coisas que nós estamos ouvindo. Paralisou. Nós estamos ouvindo dias maus, notícias ruins, não é verdade? E aí o espírito do medo ele vem para tentar se apossar da nossa coragem, da nossa ousadia e arrancar a alegria. Foi até o que nós falamos com os nossos jovens. Ele veio para arrancar a identidade dos jovens, que é a alegria. Mas nós não somos escravos do medo, nós somos filhos da luz. E nós Amém. declaramos Receba isso essa sobre a vida dos palavra. nossos jovens. E nós falamos, é por meio da gratidão ao Senhor que nós vamos conseguir permanecer. Então vamos lá, vamos escrever todo dia um papelzinho de gratidão. E você vai ler aquele papel de gratidão e vai botar no seu vidrinho, porque quando a gente escreve e lê, nós lembramos da gratidão. Nós não simplesmente temos o sentimento de gratidão, mas nós trazemos a memória, guardamos na memória o que tem ali. E quando algum dia for esquecido, pega o papelzinho lá dentro de novo e vai ler. Não importa se hoje não aconteceu nada de bom. Só o fato de você ter levantado já é um motivo de agradecer, não é verdade? Aí nós começamos a fazer isso com os jovens e começamos a lançar alguns desafios também, né? Nós não tivemos oportunidade de fazer o worship mês passado, mas nós fizemos lives que edificam. O paizão, o pastor Clóvis, estava até com a gente. Ele deu uma palavra vivificadora, cheia de esperança, cheia de unção para a gente, né? Com os segredos de manter a vida ali espiritual em alta, mesmo em casa, né? E agora nós estamos com novas ideias. As coisas vão fluindo. Aí a gente vai passando para o pastor vai autorizando. Aí nós já queremos fazer lives de adoração, não só de palavra, porque o jovem, ele é mais... Não que ele não goste de palavra, ele gosta de uma boa palavra, sabe? O jovem gosta de uma boa palavra, de um Ele é mais alimento bem... detalhista nisso. Isso. Na Ele palavra. gosta de um alimento bem forte. O jovem gosta até de apanhar, às vezes, que ele acha que Deus está falando assim, sério com ele. E até acho que a gente gosta, né, de ser chamado a atenção. Às vezes é bom. Deus, ele nos corrige Deus, com amor. né? A gente topa tudo. É verdade. O jovem ele gosta de uma palavra sólida, só que ele é mais objetivo. Sim. Então ele consegue se conectar mais com o céu conforme a adoração. Não é verdade? Então eu até falei com o pessoal do ministério do Enlevo Music, que eu falei, gente, vamos fazer uma live de adoração de 3 horas para o pessoal ficar aí, ó, conectado e na vibe da adoração, porque é gostoso e é onde ele consegue se conectar. Porque com a palavra ele é alimentado, mas a conexão do céu ele consegue com a adoração. Então nós estamos tentando possibilidades para que eles consigam chegar em lugares maiores e mais longe ainda. E nós também estamos pensando na possibilidade de fazer o worship em drive-in, que é no carro, né? As pessoas ficam dentro do carro, à distância. Nós estamos pensando nessa possibilidade, já pedimos autorização ao nosso pastor. Agora nós estamos tentando conversar aqui na nossa cidade com o fiscal, para estar tudo direitinho, né? Está tudo regularizado, para não ter nada Aqui nós fora. tentamos fazer, só que com o lockdown não conseguimos fazer o Em drive-in, Teresópolis né? entrou no lockdown? Isso, parcial, né? CPF, né? Aquela história toda. CPF, pare. Mas assim, Aí aqui nós ideia vamos tentar fantástica. fazer. Aqui nós vamos tentar fazer. Aí até o Igão é uma benção na nossa vida, porque ele trabalha dentro da prefeitura e ele facilita muitos acessos para a gente, né? Aí nós vamos tentar fazer o worship para o pessoal poder se ver por meio de carros, porém estar presente. Se a dificuldade maior é estar dentro de casa e não ter a rotina, eu preciso tirar eles de uma rotina que eles estão acostumados.
Sim. Então, o segredo Esse é é o trazer desafio, né? eles para fora do casulo com as possibilidades que nós temos, né? Com tudo correto, com tudo da melhor maneira, nada de sair fora da lei, nada de quebrar paradigmas, né? Porque nós estamos aqui para cumprir a lei assim como Jesus Com certeza. fez, Como né? vocês têm trabalhado o dia a dia dessa Dia a juventude? dia, por exemplo, ontem mesmo eu estava lá no salão puxando umas mechinhas, gente, no cabelo, até a raiz tá prontinha. Tava puxando umas mechinhas e estava lá mandando mensagem para 200 meninas. Aí Gita até falou assim para mim, manda aí a mensagem, vou mandar mensagem para os garotos também. Então o Vitor lida mais de perto com os meninos e eu lido mais de perto com os meninos. E aí mandei Online, mensagem né? Só para ali no. as meninas que eu tenho menos contato, né? Porque entre a juventude tá a minha mãe, tá a minha sogra, tá a Tamara, que é a nossa tia, né? Tá aí, são Kátia as também pessoas tá que eu aí tenho contato falando. todo dia, a gente tem contato todo dia, né? Então, com as pessoas que eu tenho menos contato, todo dia mesmo, a gente mandou mensagem, como você tá, como tá sua vida com Deus, perguntando aquela basezinha, né? Olha lá, Vitor mandou para 150. 150. E a gente, tipo assim, dá atenção Sistemático. mesmo. Nesse tempo é a hora de dar a atenção no pessoal. Não adianta a gente querer mandar mensagem no grupo. Eu não sei se vocês estão Sim, enfrentando sim. isso daí. Mando mensagem no Ó, grupo, o pessoal quase não responde. um ótimo, um conselho, né? Então, exatamente, a gente sabe disso porque grupo, um ou outro responde, né? Então, um Uhum. conselho aí para quem está nos ouvindo é melhor mensagenzinha no privado, no grupo não vai Sim, funcionar. Hoje eu até sim. brinquei com um grupo aqui que a gente tem. Falei, gente, vocês estão vivos? Brinquei com eles. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem, ninguém tá E tem respondendo dias que eles nem nada. respondem nada, né? Exatamente, mas você vai no privado e aí eles têm a oportunidade de falar um pouquinho, contar como está sendo, e aí você consegue Exatamente. esmiuçar e chegar no coração, É né? isso daí, É esse porque eles se sentem importantes. Eles se sentem importantes. Quanto à mensagem, eu mandei a mesma mensagem para todas as meninas como mensagem básica, né? No privado de todas elas, sem linha de transmissão, porque se alguém não tem meu contato salvo, minha mensagem não chega, né? não Então eu chega. fui, mandei mensagem no contato de cada uma. É trabalhoso, gente? É trabalhoso, sabe? Mas nós mandamos mensagem para cada um no privado e cada uma me respondeu de uma maneira diferente. E Olha aí eu só. já comecei a desenvolver uma conversa diferente com cada uma. Teve algumas Isso que é são muito mais importante. objetivas, mas aí só o simples fato de falar eu amo você no final da mensagem já fez ela se sentir importante, porque nós não temos ouvido muito isso nos últimos dias, não é verdade? E de Pouco fato, contato. jovens que estão nos assistindo, vocês são importantes. Por isso que de dia e noite a liderança busca alternativas para que vocês se sintam acolhidos, fortalecidos e alimentados, né? Inseridos dentro da igreja, né? Por Sim, isso que às vezes é tão difícil, né, pastora? sim. A gente, por muitas vezes, até uma pessoa falou comigo ontem assim, quando nós temos contato pessoal, por conhecer tanto tempo a pessoa, a gente consegue ver no rosto da pessoa quando a pessoa está bem ou não. E por uma mensagem, não. Então, às vezes, eu mando áudio para algumas pessoas só para ter a certeza de como está o tom da voz, sabe? Exatamente. Que algumas pessoas a Aquela gente conhece chamadinha pelo no tom da voz. zap, no vídeo. Sim, sim. Teve uma pessoa hoje que me respondeu um pouco atrasada e ela falou assim: Ah, minha mensagem de ontem chegou hoje. Aí ontem ela não estava muito bem. Aí hoje ela me respondeu de novo. Ela falou assim: Não, hoje eu já estou melhor. Só que na hora que ela me mandou o áudio, eu já senti a voz dela realmente um pouco mais alegre. Diferente do que ela tinha me falado. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E é bom a gente estar assim. E outra coisa muito importante, pastora, é a gente saber, porque já existem aqueles irmãos na fé que já têm uma inclinação para alguns tipos de, igual a Rafa citou aqui, é, de ansiedade, de depressão, né? Para essas pessoas, que eu sei que já têm vivido alguns desses problemas, eu tenho ligado por vídeo para eu conseguir ver. Não, eu quero te ver. Você precisa Importante. levantar uma bandeira para mim.
porque a gente nem sempre vai conseguir suprir a necessidade de todos os irmãos. Quem dera a gente conseguir ser perfeito, né, pastora? Esse feedback, né, às vezes é muito difícil, né? Quem dera a gente conseguir ser perfeito e saber a necessidade de cada um a todo momento. Mas a Cuidar de gente não pode. todo mundo como cada um merece, A né? gente não consegue, a gente não consegue. Então, às vezes, a gente só precisa que a pessoa levante uma bandeira. Aí a gente estava numa ligação na sexta-feira aqui com o pessoal lá da Igreja do Roseral, eu até falei com eles, falei, gente, às vezes vocês nem precisam chegar para o líder de vocês e falar assim, eu estou passando por isso. Você nem precisa contar, porque tem um problema, tem uma coisa que tem segurado a galera também hoje, é o falar. É colocar para fora o que de fato ele está sentindo e ele fica ali segurando dentro dele, né? E aí eu falei com a galera assim, eu falei, olha, chega perto de alguém mais experiente que você e simplesmente peça uma oração. Que essa pessoa, com a experiência que ela tem, ela já vai entender que tem algo te assolando e ela não simplesmente vai fazer só uma oração, ela vai perguntar em cima do quê? Ela vai querer saber o que está acontecendo com você. Entende? Então, Perfeito. a bandeira que você precisa levantar, às vezes, se você não consegue falar, você que está assistindo, se você não consegue falar, poxa, ora por mim, eu estou precisando de sua oração. Às vezes, essa pessoa já vai saber, se Deus iluminar a mente dela, em nome de Jesus, eu creio que vai, ela vai saber que ela precisa cavar mais um pouquinho com você para conseguir chegar a um fator melhor. Olha só. Olha, o tempo vai passando tão rápido, a gente vai Meu ouvindo Deus, coisa boa. 40 minutos passados. Então vamos lá. Eu queria, pastora, que você deixasse aqui um conselho para os jovens. Você falou tanta coisa preciosa, né? Mas eu queria agora que você falasse diretamente para eles um conselho para que eles consigam passar por esse tempo, né? Bom, o mais importante, vou falar para jovens de todas as idades aqui, né? E o mais importante saber é que tudo é permissão do Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo, por mais que ele seja difícil, é entender que Deus tem permitido porque está tudo no controle dele, assim como a palavra do Senhor nos diz que todos os nossos dias estão contados na palma de suas mãos. Né? Ele nos criou, ele nos formou. Eu ouvi uma frase muito importante essa semana que tocou muito no meu coração, que diz assim, existem pais acidentais. Às vezes alguns pais são pegos de surpresa, mas não existem filhos acidentais. Então você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito e você nasceu destinado a um fator muito importante que Deus designou para a sua vida, que nem sempre é o mesmo meu, que nem sempre é o mesmo da pastora Tatiane, não é verdade? Só que o mais importante de saber que nós temos um propósito é sabermos que esse tempo que nós temos passado de confinamento, esse tempo que nós temos passado de distância, de ter que ficar dentro de casa, longe dos amigos, longe do contexto pessoal, longe do afago, né? A palavra. Deu uma condicionada aqui na palavra. Do afeto, do calor humano, é a gente saber que tudo tem contribuído para o nosso bem. Amém. E a palavra nos chama de fortes. Por isso que Deus ele fala, olha, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. E com o relacionamento que vocês têm comigo, vocês vão ter capacidade de vencer o maligno. É isso que a palavra fala, que João está falando, né? Por causa do relacionamento que vocês têm comigo, vocês são fortes e vocês já conseguem vencer o maligno. Vocês vão ter capacidade. Então, o legal disso tudo é saber que em meio a isso tudo, Deus está conosco. Amém. E o teu propósito não mudou porque hoje talvez você está se sentindo um pouco mais fraco. Porque você hoje está se sentindo um pouco mais distante das pessoas. Querido, você tem um propósito e independente do que você está passando, esse propósito vai se cumprir. E entendendo Amém. que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a quarentena tem cooperado para o seu crescimento e para o meu crescimento. Porque às vezes nós queremos, o jovem gosta muito disso, né? Nós almejamos um propósito e um ministério com o Senhor e entendemos que Deus que nos fez as promessas, parece que às vezes ele se esqueceu da gente porque nós estamos passando um tempo como esse, que é um tempo às vezes de esquecimento, é um tempo às vezes de solidão, não é verdade? É um tempo da gente andar sozinho, de caminhar sozinho. Só que às vezes a gente não quer aceitar o processo. Só que sem processo não há propósito.
O mais Verdade. importante do propósito se cumprir na minha e na tua vida, meu querido, é passar pelo processo. E se estava escrito que nós passaríamos pela quarentena, no meio desse processo em que nós assistiríamos lives, que nós adoraríamos à distância, basta você fazer, sabe Dessa o quê? maneira, vamos Basta você conseguir. fazer, sabe o quê? Aceitar o processo. Porque Isso é aí. ele que vai te levar à distância. Então você precisa ter, sabe o quê? Visão do processo. Porque quando o povo saiu do Egito, eles começaram a murmurar, não é verdade? E eles murmuraram e por causa da murmuração deles, eles tiveram que ficar ali rodando em círculos. O que eles poderiam ter concluído em 2 anos, levou mais 38 anos para conseguir chegar à promessa, ao propósito que Deus tinha designado para o povo. E durante aquele tempo, tinha gente reclamando que estava com saudade de cebola. Escutei o pastor Márcio Madalena falar isso. Eles estavam reclamando porque estavam sentindo falta de cebola, porque estava comendo maná todo dia. Só que ele não olhava que Deus estava dando sustento para a vida dele. Suprindo tudo. Então, quem não tem visão do propósito, vai pensar e murmurar, querendo voltar atrás para comer talvez a cebola. Mas quem tem visão, ultrapassa isso, cresce e chega lá na frente muito melhor do que era. Então, na Glória a verdade, Deus. esse processo de quarentena é só o propósito de Deus para nós sermos muito melhores de quem nós fomos ontem e amanhã ser melhor de quem nós somos hoje. Perfeita colocação. Olha, Camila, eu estava vendo ontem sobre, até comentei com as minhas discípulas sobre a quarentena de Jesus, né? Sim, Quando Jesus é, vai para essa quarentena, ele sabia que ele era amado, porque Deus havia falado com ele: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, ele já tinha já a tinha se sua revelado. identidade fortalecida. Então, nós precisamos buscar isso, essa identidade fortalecida, porque quando a gente passa pela quarentena, quando Jesus passou por essa quarentena, o ministério dele começou, floresceu, né? É Então, é isso isso que vai aí. acontecer com a gente. É isso aí. Nós sabermos quem nós somos em Deus, passarmos por essa quarentena, esse período difícil, e logo após essa visão desse propósito que a Camila falou. Isso é tremendo, é poderoso, É. lindo É demais. essa mensagem que Deus colocou no meu coração, porque nós temos vivido dias de medo. E o medo, como o povo que eu citei aqui que tinha lá no deserto, ele amedrontou o povo. E o medo fazia o povo reclamar. O medo fazia o povo retroceder o processo. Retroceder. Retroceder. O que poderia ter sido realizado antes demorou muito tempo. E como a palavra diz, nós não somos escravos do medo. Não Né? A somos. nossa identidade é de filho. A identidade de filho é aquela identidade de ser poderoso no Senhor. E o jovem, ele tem a qualidade de, além de ser poderoso, ser forte no Senhor. Olha só que bênção, jovem. Eu sou É jovem. isso aí. É isso aí. Eu também. Eu estou dentro dele. Somos fortes, nós É. aguentamos. E para Glória isso a Deus. você precisa estar junto de quem pode te ajudar, junto de Isso, quem pessoas pode te mais aconselhar, experientes. junto de quem pode orar por você, né? A gente tem os nossos amigos, mas a gente sabe aquele de fato, Deus coloca no nosso coração, né, Camila? Quem Sim, de ele fato pode instrui. orar por nós, quem de fato pode Ele... ajudar, pode chorar as nossas dores, alegrar com as nossas conquistas, né? É verdade. Isso é muito É importante. importante saber Conselho também que você não está precioso. sozinho, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou lá que eu vou dar trabalho. Querido, não é trabalho. Não é trabalho, é se ajudar e se colocar na posição de ser filho de Deus. Filho de Deus não anda sozinho. Tem Filho de muita Deus não gente anda pensando sozinho. assim, de fato, tá, Camila? Não anda Eu recebo sozinho. muitas mensagens assim: ah, não, eu não te falei porque eu estava com medo de te atrapalhar, de te incomodar. Nós Então fomos vamos deixar capacitados claro: por as Deus, né, pessoas Tati? podem Nós mandar temos uma mensagem. unção que Deus deu para os pastores, né, não, Tati? A condição de querer ouvir, de Fala se que eu te colocar à escuto. disposição, de gostar de falar, né? É, meu filho, é o dom. É um dom, gente, é Meu dom. Deus. Camille, assim, para a gente fechar esse assunto, você deu um conselho poderoso para os jovens, né? E que a gente venha acatar isso, né? Eu queria que você desse também um conselho para a liderança, para a igreja, líder de jovem, para as próprias pessoas que estão ao redor desses jovens. Queria que você desse um conselho
para como lidar com esse jovem, para como lidar com essa juventude, né? Amém. Então, para a liderança, o que eu tenho a dizer é: não desista nunca. Nós somos brasileiros, nós não desistimos. É porque a verdade é que o jovem ele requer muito mais atenção pelo fato dele falar mais, o fato dele se entregar mais, ele precisa de mais atenção. E às vezes requer mais tempo, requer mais entrega, né? E isso dá bastante trabalho. Não é uma das coisas mais fáceis de ser feitas. Por isso que eu acho que Deus tem uma unção totalmente diferenciada para quem é líder de jovens. Ser líder de jovem não é fácil. Gente, ó, toda pessoa que está me ouvindo aí que é líder de jovem, por favor, você está sendo forjado para uma escola ministerial que Deus tem na sua vida. Aqui na igreja, o pastor Clóvis falava isso com a gente. Ele falava: olha, os pastores aqui na igreja, antes de ser pastor, eles foram líderes de jovens, que é uma escola sensacional. A gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende muito com a juventude. Então, o conselho que eu dou para o líder de jovem hoje é não desistir, por mais que a situação não esteja tão favorável e por mais que às vezes você receba ingratidão, coloque no seu coração que o que você tem feito é em prol do reino e Deus ele vai satisfazer no teu coração e vai suprir tudo que você precisa, né, em Deus. A sua esperança não está no jovem, mas você às vezes é a esperança de um jovem. A sua esperança, líder de jovem, é Deus, mas você é a esperança de um grande aglomerado de pessoas que precisam de você, que precisam da sua palavra, que precisam da sua alegria. Então seja alegre, seja contagioso e não deixe a circunstância ditar para você quem você é. Coloque na sua cabeça que você é forte e que você tem capacidade, sim, de levar à frente uma juventude e que esse povo um dia vai se tornar futuros pastores, futuros homens de Deus que vão sair das nações, não é verdade? Sendo enviados pelo Senhor. E você vai fazer parte disso, você vai fazer parte dessa história, né? É Nós, muito não estou satisfatório, na falando que nós verdade. somos velhos, não estou falando, não, nós não somos velhos, mas a gente foi corpo, parte dessa juventude. E Sim, alguém lá atrás investiu em nós, não foi, Camila? Nós sim. fizemos parte Eu me lembro que juntas quando eu de uma cheguei na juventude. igreja, que a minha liderança de juventude foi o Marcelo e a Mônica esses dias, ela até falou assim para mim: fiquei agradecido com a tua mensagem de parabéns, porque você me honrou por ter sido sua líder. De fato, eu Olha, tenho que honrar. foram os meus Foi em cima líderes do ombro também. deles que nós crescemos, não é verdade? Marcelo, Mônica, Cláudia, mãe Vanda, de Tati, Itamar. Elias, pastor Erivelto, meu professor de escola bíblica dominical, Silvana, Itamar, pastora Suelen, pastor Felipe. Se nós chegamos hoje a um nível que nós estamos, é porque nós pisamos no ombro deles. Eles foram se colocando como escada para a gente chegar onde a gente está. Sim, E eu nem, eles foram gente, eu não imaginava um transportando, dia lapidando. aquela jovem que só gostava de trabalhar, vamos programar, vamos fazer festa, vamos enfeitar. Eu jamais imaginava que essa jovem se tornaria uma pastora e conselheira de jovens. Olha só. Eu jamais imaginava que Deus tinha esses desígnios para a nossa vida. No desenrolar, Deus vai manifestando o propósito dele para a gente, né? Então, é só se colocar na brecha, agradecer a Deus por tudo, que trabalhar com a juventude também, às vezes, requer um pouco de esforço sentimental, porque o jovem, às vezes, é um pouco ingrato, né? A Mas Kátia não botou aqui que ele é desista. muito intenso, né? Exatamente pela intensidade dele, de oscilação da intensidade, às vezes ele é muito amoroso e às vezes ele é muito ingrato ao mesmo tempo, né? Um dia ele tá te amando, no outro ele já não gostou muito do que você falou para ele, ele já estourou com Não te tudo, responde mais no zap. já não te responde, se ignora. Então a ingratidão é uma coisa que a gente aprende com eles. E Paizão até fala assim pra gente, que é discípulo dele, sabe, já deve ter ouvido. A ingratidão é um cálice que nós temos que tomar todo dia, para a gente lembrar quem a gente é e nunca subir da gente a prepotência, o orgulho, e a gente sempre lembrar que não é por nós, mas é por Deus. Não é Ó, verdade? líderes jovens que estão nos assistindo, pessoas que têm esse chamado, né, de liderança para a juventude.
pega esse conselho. Não é fácil, né, Camila? Não. Não, não é fácil, E mas aí, a ao mesmo juventude tempo é formada, muito satisfatório. só que tem os seus frutos, né? E os seus frutos são Tem, bons. Os frutos são lindos, são aqueles que permanecem, são né? lindos. Então, você olha aí, né? Os teus líderes antigos, né? Olharem para você hoje, olharem para nós hoje e ver, Nós imagina somos o o fruto que alguém contentamento no plantou. coração deles, né? Nós somos o fruto, né, aqui, pastora Sueli, pastor Felipe, E eu Elias, sei que não foi Cláudio. fácil, E nós não fomos né? fáceis, hein? Nós somos uma geração difícil. Meio inconformada. Sim. Nós não Oh, éramos meu muito Deus. fáceis. Olha, nós estamos acabando aqui, nós temos aqui uns 3 minutinhos só. E eu quero agradecer. Tem tanta coisa para falar, tinha tanta pergunta para fazer, Ah, Camila. meu Deus. E dá pra gente ficar aqui conversando toda a vida, né? Dulce, um beijo. Mandar um Gente, beijo muito para Dulce. obrigada a Vou todo mandar. mundo que está assistindo a gente, que entrou aí para nos visualizar. Vitor disse que era um anjo. Eu sei, Tá? Vitor. Eu estudei contigo, fui tua É, amiga, prima, Tati eu sei. conviveu, tem a mesma faixa etária, Não, a conviveu, gente sabia foi, como não, a era. gente foi uma dupla dinâmica boa, bem equilibrada. Ai, Meus queridos, Deus. mas eu quero agradecer. A gente tem alguns 2 minutos. Quero deixar a Camila agradecer primeiro. Pode falar, Camilinha. Muito obrigada a todos, obrigado pelos comentários, né? Que eu estou lendo aí o tempo todo, por mais que a gente fale, a gente consiga ler, a gente consegue ler. Que nós somos mulheres, né? Multitarefas. É, as Nós caixinhas. conseguimos ler. Muito obrigada a todos. Pastora, muito obrigada pela confiança, que a gente sabe que é difícil depositar confiança em alguém para falar, não é verdade? No nosso Instagram, que a gente sabe que nem todo mundo é capacitado para isso. Então, de alguma maneira, eu me senti lisonjeada por você acreditar em mim, confiar. Agradeço muito pela sua vida, a vida do pastor Iveto. Vocês são amados do nosso coração. Nós amamos vocês. Nós somos primas 2 vezes. Para quem não sabe, eu sou Gente, eu madrinha também casei de com o primo casamento dela dela, e ela casou com meu primo. Então nós somos primas 2 vezes. Nós que é somos, muito graças a amor. Deus, de qualquer jeito nós íamos ser parentes. É Deus. É Deus no propósito. Nós somos irmãs em Cristo Jesus, né? Na mesma mãe discipuladora, mesmo pai. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, somos gratos por tudo. Muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada por ter ficado aí com a gente. Somente isso. E agradecendo a Deus também, né, pela oportunidade. Mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de falar da mensagem dele. Gente, eu quero também agradecer todo mundo que ficou. Obrigada mesmo. Camila, quero honrar a tua vida, porque é um prazer. Você tem muito a nos ensinar, muito a nos inspirar. Eu me inspiro muito na tua vida, na vida do Vitor. Vocês são bênçãos para nós. E essa Glória a Deus. live aconteceu assim debaixo de muita oração e debaixo desse propósito maravilhoso que é a juventude, né? Quero Sim. deixar um beijo para todo mundo aqui, nossa família, amigos, igreja e que vocês sejam assim edificados com cada palavra. E quero deixar aqui também nesse pouco tempo que falta, que nós estamos à disposição. É Camila, eu já estou botando Camila à disposição aqui. Pode jogar no barco. Ah, botei Camila aqui para você que precisa de ajuda, né? E não sabe como começar, ou como já começou o teu chamado, mas não sabe o que inserir, né? Então, assim, eu tô colocando Camila aqui, a irmã mais velha, colocando Pode à colocar. disposição aqui, me colocando também à disposição para poder te ajudar, né? Porque é um ministério maravilhoso que o Senhor nos chamou, né? Amém. Um beijo, tá? Um beijo, tá acabando aqui. A gente quer deixar um beijo para vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, meus amados. Até a próxima. Até. Paz.